Salve! Consumidores somos todos nós. Proclamava-o enfaticamente há 63 anos John Kennedy, ao verificar que, com efeito, não há mercado sem consumidores, que os consumidores são o alfa e o ômega do mercado, são o autêntico motor que impele o mercado, mas estavam a ferros por toda a parte porque não detinham os direitos fundamentais, o direito à segurança, o direito a ser informado, o direito a ser ouvido e o direito de escolha. 63 anos depois, com recuos e avanços, os consumidores clamam quantas vezes por um estatuto que está longe da perfeição. Como habitualmente aqui nos tem. Uma palavra de reconhecimento aos professores Rui Murta e Paulo Vieira pelo renovado convite a que marquemos presença na efeméride. Falemos de comunicações eletrónicas, serviço de interesse geral, serviço público essencial em concorrência, que constitui, hoje por hoje, o acervo mais significativo de reclamações pelas deficiências que pontuam um serviço tão relevante na sociedade digital em que nos inserimos. A sinopse de reclamações a lume vinda há 2 ou 3 dias reflete exatamente isso. Reclamações escritas, em que se não consideram as reclamações, aliás, por telefone, as reclamações presenciais e a enorme cifra negra que emerge dos silêncios e dos padecimentos dos consumidores. Reclamações escritas em 2024, mais de 104 mil. Comunicações eletrónicas no âmbito dos serviços tutelados pelo regulador, a Autoridade Nacional de Comunicações, com 62.300 reclamações, 60% do total, contraposição com o remanescente que incumbe, que pertence aos serviços postais. Empresas mais reclamadas, a nós com 37% e 7,7 por mil clientes. A Vodafone com 34% e 5,8 por mil clientes. A Mel com 26% e 3,2 por mil clientes. A Digi, que surge apenas no último trimestre do ano findo, com 0,9% e 0,5 por mil clientes. Designadamente, neste particular, com a implantação da empresa entre nós, a demora na portabilidade, a demora ou ligação inicial deficiente de serviços fixos e a dificuldade no acesso e funcionamento de linhas telefónicas. Tipologia das reclamações. Faturação de serviços, em primeiro lugar, o mais reclamado. Vodafone com 38%. Celebração do contrato. O segundo mais reclamado, a nós com 39%. Falhas nos serviços.
nós com 38%. Cancelamento do serviço, nós com 43%. Distribuição geográfica, Lisboa, Setúbal e Faro, mais de 100 por 10 mil habitantes. Nas comunicações eletrónicas, Setúbal leva a palma, 80 por 10 mil habitantes. O menor número de reclamações provém do Atlântico, dos Açores, 14 reclamações por 10 mil habitantes. Os contratos e os seus desserviços. No princípio, era o verbo. As perturbações, as distorções principiam nos preliminares, na fase pré-contratual e protraem-se pelo decurso da celebração do contrato ou do pseudo-contrato, porque estamos em presença de contratos falsificados, de contratos forjados, de contratos fraudulentos, de contratos forçados e de contratos funcionalmente coligados. No princípio, era o verbo. Um telefonema de uma empresa de comunicações eletrónica, uma simpática brasileira do outro lado da linha, uma conversa distendida sobre a pretensa renovação ou, com maior propriedade, uma nova fidelização por 2 anos. O cidadão, surpreendido com o telefonema, escutava religiosamente. E as novas condições foram propostas de supetão. Rogou que as repetisse e que lhes remetessem naturalmente as novas condições para as poder confrontar com as da concorrência e ajuizar da conveniência ou não em contratar. Quanto é elementar. Que não, que teria de as aceitar primeiro, verbalmente, de boca, e só depois é que receberia as condições por meio de correio eletrónico. O protagonista da história até fomos nós. Podemos reproduzir com fidedignidade o quadro, porque fomos nós. De resto, quem participou deste arranjo? O facto ocorrerá de certo com cada um dos 5 milhões de clientes do antigo monopólio de telecomunicações. O que diz a Lei das Condições Gerais dos Contratos aplicável a todas estas situações no seu artigo 5º. As condições gerais dos contratos devem ser comunicadas na íntegra aos aderentes que se limitem a subscrevê-las ou a aceitá-las. A comunicação deve ser realizada 1. De modo adequado. 2. Com a antecedência necessária para que, tendo em conta a importância do contrato e a extensão e complexidade das cláusulas, se torne possível o seu conhecimento completo e efetivo. Há, desde logo, clara violação desta regra. A ponderação é elemento do consentimento livre, esclarecido, ponderado, mas também do que emerge da lei dos contratos à distância, diretamente aplicável por força do número 1 do artigo 120 da nova Lei das Comunicações Eletrónicas, a Lei 16/22 de 16 de agosto. Quando o contrato for celebrado por telefone, o consumidor só fica vinculado depois de assinar a oferta
ou enviar o seu consentimento escrito ao fornecedor ou prestador de serviços. Logo, nestas circunstâncias, nem haverá contrato. A simples aceitação oral, quanto a nós, não vincula, não obriga, não procede. Mas essa é a prática, ao menos do monopólio de antânio e, de certo, das suas concorrentes. Trata-se de manifesto desrespeito pelos consumidores e pela lei que regula as relações jurídicas de consumo neste particular. E o esclarecimento, como se assinalou, tem de ser livre. Aliás, o consentimento tem de ser livre, esclarecido e ponderado. Por conseguinte, quando, nestas circunstâncias, a despeito da expressão do seu consentimento livre, esclarecido e ponderado, o consumidor, exatamente porque há este elemento de ponderação ou reflexão, desfruta de um período de tempo, de um lapso de 14 dias para, refletindo, se o entender, se retratar, ou seja, para dar o dito por não dito. E, se de todo, do clausulado do contrato que lhe tem de ser presente, obviamente, não constar a cláusula atinente à ponderação ou reflexão de 14 dias, após a celebração do contrato ou o início da prestação, disporá não de 14, mas de 12 meses que acrescem, obviamente, aos 14 dias iniciais. 14 dias mais 12 meses para o exercício do direito de retratação. Partamos de um exemplo simples. Uma chamada debitada por distração. O consumidor não efetua a chamada e, no seu telemóvel, recebe uma mensagem da operadora. A chamada que acaba de efetuar está fora do pacote e custa 1,34€ mais IVA. Este é o denominado efeito massa de contratos dos GIs destes. A empresa de comunicações eletrónicas, como hoje se usa dizer, tem um universo de clientes vasto reforçado. 5 milhões. Se distrair uma só vez por mês com cada um dos seus clientes que nem sequer reage, ao cabo de um ano, locupleta-se com uma importância curiosamente assinalável. 80.400.000€. Sem considerar, obviamente, os 23% que o Estado arrecadará. O Estado é também, não diria cúmplice, mas é beneficiário de todos os atropelos dirigidos contra o Estatuto dos Consumidores. Proveitos ilícitos, enriquecimento injusto, indevido, que estas empresas estão em condições de protagonizar com reflexos nefastos, em termos gerais, bem entendido. Não nos perderemos pelo conceito, pela noção de comunicações eletrónicas que, não sendo intuitivas, levariam, de certo, algum tempo. Mas abordemos as corruptelas de contratos de comunicações porque perpassam muitos dos consumidores.
contratos falsificados, contratos fraudulentos, contratos forçados, contratos forjados, contratos funcionalmente coligados e já em pleno desenvolvimento das relações entretecidas, contratos com farta faturação. São os famigerados contratos F. Que práticas correntes adotam de ordinário as empresas de comunicação contra-legem? Exemplos frequentes com tradução nas práticas negociais desleais a que se assiste recorrentemente. Contratos inválidos celebrados à distância sem os necessários requisitos e contra disposições legais de caráter imperativo. Contratos ligados, associados ou casados no dizer dos brasileiros, este dizer gracioso dos brasileiros, não consentidos, celebrados por vias de comunicação à distância. Montantes suplementares para a emissão de faturas em suporte de papel. Montantes mensais para uma pressuposta manutenção dos números de telefone. Montantes cobrados por chamadas não efetuadas e eventualmente fora do pacote, para além do exemplo que se significou, valores da ordem dos 19 cêntimos por chamada não efetuada, mas tentada e sem espera. Montantes sem discriminação nem justificação acima do pactuado no pacote constantes de faturas regularmente emitidas. Montantes significativos e desproporcionados por eventual mora do co-contraente no cumprimento da sua prestação, ainda que a mora seja imputável aos serviços postais. Montantes indevidos por reparações no decurso do contrato e bem assim pelas deslocações dos seus técnicos ao domicílio dos assinantes. Cobrança integral quando da interrupção e da contínua quebra de qualidade do serviço em termos de volume de tráfego, de velocidade e do mais. Contratos forçados no termo das fidelizações e cobrança especulativa de valores contra-legem, contra o que se dispõe desde logo a lei, no que tange a contratos forçados, a pretensos contratos de serviços não solicitados nem encomendados. Modificação do preço sem justificação de base no decurso da vida do contrato para além do pactuado. Suspensões à revelia do que prescrito se acha para o efeito, sem observância da antecedência legal e, por conseguinte, como cortes surpresa. Suspensões durante os períodos em que se achavam proibidas, observados determinados requisitos, a saber, situações de desemprego, quebras de rendimento pessoais ou do agregado familiar, ao menos em 20%, e afecção pela SARS-CoV-2, Covid-19. Comunicações não solicitadas, spam, para venda de produtos ou serviços outros, não imbricados diretamente no objeto negocial principal e no quadro do contrato de referência celebrado com o consumidor, uma empresa de comunicações eletrónicas a distribuir gás através de uma qualquer afiliada ou dentro das suas próprias forças. O nunca mais de acabar, ou, aliás, o nunca mais acabar de violações ao sacrossanto Estatuto do Consumidor. Um horror de situações em que os consumidores são esportulados, quantas vezes sem qualquer resistência, por manifesta ignorância dos seus direitos ou ausência de energia para se digladiarem com os poderosos oligopólios que dominam o mercado. Como nos permitimos dizer, sem ofensa, aliás, negócio mais bem-sucedido
mais rendoso, mais rendível e sem os riscos a que se expõem os carteiristas do célebre 28 em Lisboa, ante a não reação tempestiva do consumidor, em Portugal não há. Vejamos então estas corruptelas de contratos em extensão e profundidade. Contratos falsificados. Exemplos concretos. Um advogado de Coimbra, desde sempre cliente da Novo, hoje Digi, interpelado para pagar faturas em atraso de há muito prescritos de um pretenso contrato reclamado pela nós a que jamais se vinculara. Uma consumidora de Borba a quem reclamaram mais de 1.000 euros por um contrato rompido que jamais celebraram. Eis algumas hipóteses de facto a título meramente exemplificativo. Contratos fraudulentos, universo-alvo. Os idosos, se possível, isolados. Devassa das aldeias e dos lugarejos mais recônditos. Advogado que refere ter detectado idosos com fidelizações a todas as empresas. O que é? Ora, pacotes em exploração da candura, da inocência, da hipervulnerabilidade dos idosos. Contratos fraudulentos ou em fraude à lei, em violação da cláusula geral da boa-fé, com oferta de serviços muito para além das necessidades específicas das pessoas, com capacidade diminuída, fator que de todo se não ignora. Denúncia pública feita em tempos em Castelo Branco, onde há um call center, um serviço de chamadas da antiga PT. E a denúncia foi feita por uma antiga colaboradora. Contratos forjados, contratos por meios de comunicação à distância ou ao domicílio, sem as formalidades legalmente exigidas. Considerando-se como meio de prova a mera gravação dos contactos no que toca aos telefonemas. Contratos forçados, em decorrência de renovações não consentidas, nem suportadas ex lege ou ex vi contractus, findas as fidelizações, em que as empresas se aprestam a dispensar ininterruptamente o serviço, com a cobrança de montantes a que nem sequer se abatem os valores dos equipamentos integralmente amortizados. Contratos forçados. É proibida a cobrança de qualquer pagamento relativo a fornecimento não solicitado de bens. Água, gás, eletricidade, aquecimento urbano ou conteúdos digitais ou a prestação de serviços não solicitada pelo consumidor. Artigo 28 do Decreto-Lei 24/2014 de 14 de fevereiro, em cujo número 2 se diz a não resposta do consumidor em seguir ao fornecimento não solicitado não vale como consentimento. Quem cala já não consente, diz a lei com tal fragor que só nisso é que dissente quem trama o consumidor. Contratos funcionalmente ligados. Contrata-se o telefone fixo e, por arrastamento, outros serviços se incluem na fatura como se fora contratado. A Lei Quadro de Defesa do Consumidor, no número 6 do seu artigo 6º, prescreve: é vedado ao fornecedor ou prestador de serviços fazer depender o fornecimento de um bem ou a prestação de um serviço da aquisição ou da prestação
de um outro ou outros. Expressis verbis. Contratos com farta faturação. Swap billing. Em razão de serviços de valor acrescentado não solicitados ou de serviços outros acionados sem que hajam sido requeridos ou insidiosamente fornecidos e faturados, como nos do exemplar julgado da Vodafone de 2 de fevereiro de 2022, com a chancela da da conselheira Clara Sotomayor, do Supremo Tribunal de Justiça. Princípio da não discriminação, a proibição do bloqueio geográfico. As empresas de comunicações eletrónicas não podem aplicar requisitos ou condições gerais de acesso, diz o regulamento de 23 de fevereiro de 2018/302, por razões que se prendam com a respectiva nacionalidade, local ou residência ou local de estabelecimento, exceto quando o tratamento diferenciado seja objetivamente justificado designadamente com base em diferenças de custos e riscos. Não discriminação. As empresas de comunicações eletrónicas não podem aplicar requisitos ou condições gerais de acesso ou de utilização que sejam discriminatórias. A não discriminação visa obstar a que consumidores dispostos perante a mesma mancha normativa não sejam, com efeito, vítimas de procedimentos iníquos e segregadores. Ora, há uma tipologia de situações que, de resto, se reconduzem à análise que fizemos e em que desdobramos aquele horror de atropelos de que são vítimas os consumidores. Há um reporte do 1º de março de 23 em que o regulador dispõe de uma súmula concentrada, passa a aparente redundância, das reclamações e que constituem, na verdade, algo de perturbante, porque o próprio regulador tem a percepção de que muitos destes comportamentos são arbitrários, são iníquos, são fruto da prepotência de que dá mostras qualquer das empresas de comunicações eletrónicas, por vezes com realce para o antigo monopólio. Uma notícia de 9 de fevereiro de 2023, com a chancela de Fernanda Câncio, tem curiosamente aqui 2 artigos pontualmente vindos a lume nas páginas do Diário de Notícias que aludem. Mel coagiu Daniela a pagar a dívida de um contrato de que nunca ouvira falar e que recobre realmente situações a que aludimos, não só do advogado de Coimbra, como da consumidora de Borba, que inclusivamente se viu alvo de uma injunção em que, curiosamente, aparecia uma qualquer assinatura no contrato, mas nem sequer
o seu domicílio estava correto nos documentos veiculados pela empresa. Mas Fernanda Câncio teve uma outra situação singular. Ao conferir as faturas de sua mãe, senhora de provecta idade, senhora com 92 anos ao tempo, deu-se conta de que lhe estavam a cobrar cerca de 5 euros por semana de comunicações não solicitadas. E escreveu um violento artigo, muito bem estruturado, sob o título Como as telecoms nos roubam com um clique. Está na net, aparece uma janela de pub, tenta livrar-se dele e zás, contratou um serviço que lhe vai ser cobrado pela calada, pela sua operadora telefónica, uma prática comercial que não é mais do que burla e que incrivelmente ninguém em Portugal parece ter poder ou querer para impedir ou castigar. Cobrança silenciosa WAP, ou billing. Isto passa-se em Portugal no ano da graça de 2024, de 2025, e curioso seria que conseguíssemos, de algum modo, sustar este movimento imparável que nos torna a todos impotentes. Ora, quando, com efeito, nós estamos em presença de contratos pré-redigidos, há requisitos formais, há requisitos ad substantiam, sem forma não há contrato. E há requisitos ad probationem, mero expediente para a prova do contrato. Contratos presenciais fora de estabelecimento. Contratos por meios de comunicação à distância por iniciativa da empresa. Contratos presenciais em geral. Contratos por meios de comunicação à distância por iniciativa da empresa. O Regulamento de Execução 2019-2243, de 17 de dezembro de 2019, em vigor desde 21 de dezembro de 2020, a propósito de algo muito elementar, é que para além da informação exaustiva, pré-contratual, que a lei hoje impõe no seu artigo 120, há que apresentar, sob pena de nulidade, um resumo do contrato, o que pode parecer realmente uma chimesice. Mas o facto é que diz-se que o resumo do contrato não pode exceder o equivalente a uma página A4 impressa se um contrato agrupar serviço ou serviços e equipamento terminal, incluindo pelo menos um serviço de acesso à internet ou um serviço de comunicações interpessoais com base em números acessível ao público. O resumo do contrato não pode exceder o equivalente a 3 páginas A4 impressas. E depois vem um rol de informações que hão de figurar religiosamente nas páginas A4. Com um resumo, serviços e equipamento, débitos de serviço de internet e medidas coercitivas, os preços, a duração, a renovação, a cessação do contrato, a funcionalidade, outras informações importantes, e isto não se esgota num mero telefonema e numa aceitação, um sim, como nos dizia em tempos um conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça que foi exatamente incomodado em seu domicílio e que, pretendendo conhecer em extensão e profundidade o conteúdo do contrato, se viu em palpos de aranha porque a senhora lhe disse inclusivamente: ou é como eu quero, ou o senhor não contrata. E assistimos a isto. Portanto, a formação do contrato é algo de solene, de formal.
de rigoroso, de exigente, porque é o património do consumidor que é afetado à satisfação das prestações regulares. Mas depois temos alterações do contrato no decurso de vida daquela relação. Alterações porque as pessoas mudam de domicílio, as pessoas mudam de emprego, as pessoas vão para o estrangeiro e, para além de situações decorrentes da alteração das circunstâncias, de harmonia com o que prescreve o artigo 437 do Código Civil, há situações pontuais que hoje a Lei das Comunicações Eletrónicas em vigor consagra e cuja observância se impõe. Um exemplo que nós acabamos por resolver pelas relações de proximidade com alguém que mal conhecíamos e que pretendeu mudar-se da Malveira para uma localidade próxima da Batalha. O certo é que a empresa quis fazer cessar o contrato, iniciar uma nova fidelização e, caso eventualmente a consumidora o não aceitasse, não transferia o contrato e exigia-lhe o montante correspondente às prestações em fidelização ainda em falta, cerca de 900 a 1.000 euros. Invocadas as circunstâncias antes ainda da consideração que a lei nova obtempera, conseguiu efetivamente sustar-se esta ânsia das empresas faturarem a qualquer custo. Mas para finalizar, falemos de um caso de estudo do acórdão Vodafone a que incidentalmente aludimos, de 2 de fevereiro de 2022, cirurgicamente decidido pelo punho e a concordância dos adjuntos da conselheira Clara Sotomayor, que, de uma forma extraordinária, numa ação proposta por 2 consumidores de Gaia, advogados irmanados num propósito comum, que depois constituíram, na esteira de um movimento internacional, uma associação que veio efetivamente a intervir na ação popular instaurada contra a Vodafone. Do que se tratava, em 4 anos sucessivos, e só se reportaram aos 4 anos anteriores à data da propositura da ação, a Vodafone cobrou, crê-se que 4.000 milhões de euros. Terão ouvido bem. 4.000 milhões de euros por serviços não solicitados. Porque através de um sem número de manipulações fazia ligações para serviços, faturava-os e cobrava-os ilicitamente. Vejamos a súmula deste acórdão de 2 de fevereiro de 22. Os contratos de adesão, diz-se no número 1º do sumário, caracterizam-se pela predisposição unilateral e pela generalidade, cabendo apenas a uma das partes a sua pré-elaboração, sem prévia negociação com a outra, e destinam-se a ser subscritos por uma multiplicidade de contraentes potenciais. Nos termos do artigo 9A, número 2 e número 3 da Lei 24/96, a obrigação de pagamentos adicionais depende da sua comunicação clara e compreensível ao consumidor, sendo inválida a aceitação pelo consumidor quando lhe não tiver sido dada a possibilidade de optar pela inclusão
ou não desses pagamentos adicionais. Nos casos em que a obrigação de pagamento adicional resultar de opções estabelecidas por defeito que tivessem de ser recusadas para evitar o pagamento adicional, ou que nem admitem a possibilidade de recusa, o consumidor tem direito à restituição do referido pagamento. Uma remissão para um lugar de internet da Vodafone para mais informações, facto provado número 27, e um consentimento genérico e presumido, meramente formal, prestado no momento da adesão ao pacote, normalmente com informações sumárias prestadas ao telefone e sem fornecimento prévio do texto escrito do contrato para reflexão, não são suficientes para permitir aos consumidores uma escolha consciente e para a obtenção de uma vontade esclarecida. 4. Não é o cliente quem deve, por iniciativa própria, tentar efetivamente conhecer as condições gerais. É ao utilizador que compete proporcionar-lhe condições para tal. O dever das empresas predisponentes é o de fornecerem, número 5, por escrito, um resumo do contrato em linguagem clara, simples e facilmente perceptível para os cidadãos comuns, onde se chama a atenção para as cláusulas que contêm riscos de prejudicar o cliente e de frustrar as suas expectativas. 6. O conceito de boa-fé como critério de validade das cláusulas contratuais gerais, artigo 15 do Decreto-Lei 446/85, de 25 de outubro, surge como externo ao contrato e é a relação concreta estabelecida entre as partes, sendo fonte de limitação à liberdade contratual. 7. A boa-fé concretiza-se pelos critérios gerais fixados, artigo 16 do citado diploma, a tutela da expectativa do aderente e o objetivo do contrato, e é o objeto de tipificações legais exemplificativas do seu alcance que dão corpo a regras de proibição de conteúdo contratual. Cita toda uma série de artigos do Decreto-Lei 446/85, Lei das Condições Gerais dos Contratos, como contrapartida de um regime jurídico que atribui um poder inusitado ao predisponente de cláusulas contratuais gerais, a Vodafone, contexto negocial que exige ao julgador um papel corretor e constitutivo da justiça contratual. 8. A cláusula em litígio das condições gerais dos contratos de adesão ao serviço fixo ou serviço móvel relativa à descrição do serviço de acesso à internet móvel dispõe o seguinte: o serviço permite ainda utilizar um conjunto de serviços adicionais, como por exemplo a opção extra para os tarifários pós-pagos ou o acesso gratuito a Wi-Fi nos hotspots da Vodafone Portugal. Para mais informações sobre estes serviços, consulte Vodafone www.vodafone.pt ou liga para o Serviço Permanente de Atendimento. Tarifa aplicável. 9. A citada cláusula contratual contraria as duas vertentes da boa-fé: a tutela da confiança e a proibição do desequilíbrio significativo de interesses, porque introduzida num pacote de serviços com um preço a troco de uma prestação principal, a que acrescem custos adicionais atípicos como contrapartida de serviços extra ativados automaticamente sem que o consumidor tenha a possibilidade de recusar tais serviços. Esta cláusula, 10ª, envolve riscos para os interesses económicos do aderente, desrespeita a autodeterminação e as expectativas deste e provoca ainda um desequilíbrio contratual significativo
traduzido na circunstância de diarreia, onerando os consumidores com custos adicionais com os quais estes não contam no seu orçamento familiar, obter um incremento injustificado nas suas margens de lucro. E, por fim, 11º, assim da aplicação conjunta dos artigos 15 e 16 da Lei das Condições Gerais dos Contratos, conjugados com a alínea D do artigo 19, cláusulas relativamente proibidas, que proíbe cláusulas que impõem ficções de aceitação ou de outras manifestações de vontade com base em factos por tal insuficientes e com a linha B do número 2 do artigo 9 da Lei 2496, resulta que a cláusula contratual geral em crise nestes autos é uma cláusula que contraria a boa-fé e é proibida por lei. Ora, deste acórdão resultam efetivamente consequências extraordinárias. É, desde logo, um acórdão modular. E põe cobro aos atropelos que esta empresa de comunicações eletrónicas, como as demais, aliás, e não sei se perante isto terão posto as barbas de molho, atingem valores que, no caso, ao que se crê e pelo que se disse, são suscetíveis de alcançar 4.000 milhões de euros. Creio que o processo segue os seus termos, a execução da sentença, porque esse é o caminho normal. Na realidade, nestas circunstâncias, importa dizer, nós temos de estar atentos a todas estas manobras, porque os consumidores são a miúdos portulados, sem muitas vezes terem a noção disso, ou sem se questionarem se devem ou não repontar, se devem ou não reclamar. As comunicações eletrónicas enquanto serviço público essencial, serviço de interesse geral, são um autêntico quebra-cabeças no momento atual da vida dos consumidores em Portugal. Praza a Deus que os alertas que se consubstanciam através desta preleção possam colher os seus frutos. Um bom dia mundial dos direitos do consumidor. Muito e muito obrigado.